Peço já, irmãos, em nome de Jesus, em Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 6. Mateus 7, do 1 ao 6. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Vocês, irmãos, sabem o contexto do que Jesus está falando aqui. Deus abençoe. Ele vem falando, ele já tinha ensinado aqui as pessoas a orarem, já tinha falado sobre a solicitude pela vida, sobre ansiedades pelas coisas dessa vida, né? Ele chega a falar que o corpo vale muito mais que a comida, a vida vale muito mais que a comida, o corpo vale muito mais que as vestes. Ele começa a falar que o Senhor, aqueles que têm o Senhor, não devem se preocupar com o que eles devem comer, com o que eles devem beber, com o que eles devem vestir. Ele chega a dizer assim: aqueles que não têm Deus, aqueles que são pagãos, aqueles que são ímpios, esses se preocupam com essas coisas. Então ele começa a dizer para eles, depois de orar o Pai Nosso, falar para eles do pão de cada dia, ele começa a dar para eles uma nova direção na vida deles em relação ao jeito que eles vão se comportar. Então, o grande ministério do Senhor era o ministério de ensino, era um ministério de desconstrução e construção. Ele estava falando a respeito com pessoas que estavam acostumadas com uma vida, e ele queria dizer para essas pessoas que não era daquele jeito que eles deveriam se comportar, porque eles não eram como as pessoas que não têm Deus. Como eles tinham dificuldades de compreender o que o Senhor estava falando para eles, porque eles traziam todas as coisas para a vida deles, com a urgência de que amanhã seria um dia problemático. Como José falou assim: basta a cada dia o seu mal, e esse dia vai trazer as suas próprias preocupações. É nesse texto aqui, um pouquinho antes dessa passagem, que Jesus fala isso. Não se preocupem com o dia de amanhã, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, basta a cada dia seu mal. Ele virá com os seus próprios problemas, ele vai resolver, ele vai se resolver de qualquer maneira. E eu, depois de 60 e poucos anos de idade, eu aprendi que os dias vão passar, sejam de um jeito ou de outro, eles vão passar, né? Eu já tive uma época na minha vida que eu vendia o almoço para comprar janta. Quem já passou por isso? É um inferno isso, né? Quem passa por isso realmente é uma época da vida da gente de muito aprendizado, onde você começa a dar valor para as pequenas coisas da sua vida, né? Eu começo a pensar naquele tempo e eu vejo como era difícil você viver sem saber como é que vai ser o dia de amanhã, sem você ter esperança. E a única esperança que você tem são os seus sacrifícios, as suas lutas, as coisas que você vai fazer, e você não tem ninguém. Eu sempre falo aqui, ainda mais eu, que nem o meu irmão, que nós perdemos nosso pai cedo, a figura paterna nós perdemos logo cedo, e a minha mãe foi embora de casa e acabou ficando só nós dois. Então nós não tínhamos uma estrutura, nós não tínhamos uma maneira de olhar para a vida. E Jesus aqui está pegando essas pessoas e está ensinando para elas uma maneira deles poderem viver a vida deles sem precisarem se torturarem com o dia de amanhã. E está dizendo para eles assim: ó, vocês estão vendo essas plantinhas aqui, ó? Nem Salomão se vestiu como uma delas. Amanhã essa plantinha tão bonita, ela não existe mais. Você não vale muito mais do que uma plantinha dessa? O vosso Pai que está no céu se agradou de vocês. Ele quis dar um reino para vocês. Então o que Jesus está dizendo para eles? Ele está desconstruindo uma ideia na cabeça deles, onde eles lutam pelas suas próprias forças, da sua própria maneira. E se você conhece, se você estudou um pouco de Bíblia, você sabe que nem sempre a Bíblia teve parágrafos, a Bíblia teve capítulos, era uma coisa só. Então esse texto que eu li com vocês, ele continua, é a continuação do texto que nós estávamos falando sobre o dia mau.
Então Jesus fala assim, você não deve julgar para você não ser julgado. Ele está continuando falando sobre a necessidade, sobre você não ficar nervoso, você não ficar preocupado, você buscar o reino de Deus. E ele fala assim, você não deve julgar para não ser julgado. E muitas vezes a gente tem dúvidas do que o Senhor quer dizer com esse texto, né? Você fala, muita gente acha assim, não, você não pode julgar, você não pode olhar para a vida da pessoa e ver o que está acontecendo. E isso não é bíblico, não é isso que o Senhor está falando aqui. O que responde esse trecho que eu li, o que dá a ideia do que o Senhor está falando nesse trecho aqui, é o versículo 6. O versículo 6, ele dá a ideia, como eu estava falando aqui ontem, ele põe os óculos na gente para a gente entender o que ele está falando aqui. Quando ele fala assim, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltantes e vos despedacem. O Senhor está falando de entendimento. O Senhor está dizendo, você tem um entendimento, mas nem todo mundo vai estar pronto para ouvir isso que você está explicando. Então ele está falando do versículo 1 até o versículo 5, ele está falando sobre entendimento que as pessoas têm. Então ele já vinha de lá no Sermão do Monte falando sobre os olhos são a luz do corpo. Se você tiver olhos ruins, a luz que está em você vai ser trevas. Então depende da maneira que você olha as coisas. Você pode seguir um rumo na sua vida, ou você pode seguir outro rumo na sua vida. E dependendo da maneira que você entende ao Senhor Jesus, você pode ter um tipo de vida, você pode ter outro tipo de vida. É isso que o próprio Senhor Jesus está ensinando aqui. Ele está desconstruindo a ideia daquelas pessoas de como elas devem se comportar. Então quando ele diz assim, vocês não julguem para que vocês não sejam julgados, quando Lucas, ele cita no texto paralelo, no evangelho dele, esse mesmo texto, ele fala assim, pode um cego guiar outro cego? Cairão os dois no buraco. Então Lucas testifica que Jesus aqui nesse texto de Mateus está falando, você não pode julgar seu irmão se você não tem o entendimento completo do que Deus está fazendo. Amém? É isso que ele está dizendo assim, você não pode, não seja hipócrita. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe como as coisas estão se movimentando. Por que você olha para a vida do seu irmão e você critica seu irmão? Por que você olha para a vida daquela pessoa e você critica aquela pessoa? Você é um hipócrita, você é um mentiroso, você é um falso, porque você não tem conhecimento do que Deus está fazendo. Você não tem entendimento do que Deus está realizando. Você não sabe como Deus se move nessa situação. Você não sabe qual é o trabalhar de Deus na vida dessa pessoa. Você não pode julgar. E quando ele fala assim, não deis aos cães, não jogue suas pérolas aos porcos, porque as pessoas não vão entender o que está acontecendo. Depois que os seus olhos forem abertos, depois que você tiver entendimento, você tem que saber o que você fala, com quem você fala, para quem você explica. Jesus aqui não está falando, irmãos, de você não pregar o Evangelho. Ele está dizendo de você saber dosar, de você saber falar, de você saber olhar para quem você está explicando. Você entende isso não? Ele está falando depois que ele ensinou as pessoas a não se preocuparem com a vida. Ele fala para eles, você não deve ter uma ideia pré-concebida do que Deus está fazendo. Você não deve olhar para as coisas sem entendimento. Porque a preocupação de Jesus, irmãos, é quando a gente, servindo a Ele, a gente toma atitudes que não estão de acordo com a palavra dEle, não estão de acordo com a vontade dEle. E a gente, por fazer esse tipo de coisa, a gente acaba matando uma vida que está ao nosso redor. A gente acaba trazendo problemas para outras pessoas que são fracos na fé ou que estão vivendo um problema. Ele fala assim, que à medida que você medir, você vai ser medido. O que ele está dizendo é assim, você precisa compreender o que essa pessoa está vivendo. Você não tem conhecimento de tudo o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Você entende isso? É isso que Jesus está falando aqui, que Mateus está escrevendo, que Jesus disse. Você não pode julgar porque você não sabe o total da história. Porque quando você julga sem saber o que está acontecendo, é um cego guiando outro cego. Vocês não vão chegar em lugar nenhum. O próprio Jesus fala em Lucas, vocês vão cair num buraco os dois juntos, porque vocês não sabem para onde estão indo. Porque vocês ainda não têm entendimento do que Deus quer fazer na sua vida. Você não sabe como compreender o reino de Deus. A preocupação de Jesus nessa perícope é mostrar para eles como Jesus olha para as coisas, como se comportar no reino de Deus. Ele está dizendo para eles assim, vocês precisam, como dá Nicodemos, amém? Você precisa aprender a se mover no reino de Deus. Você precisa esquecer das coisas que você aprendeu no mundo.
Você precisa olhar para a palavra do Senhor e saber como o nosso Deus se comporta, como o nosso Deus ama, como o nosso Deus olha para a nossa situação, como Ele olha para as nossas dificuldades, o que Ele pensa a respeito, como Ele olha para a nossa vida e como Ele espera que nós nos comportemos quando as coisas estão ficando difíceis, quando nós não temos mais ninguém para quem olhar, como nós agimos quando as coisas não estão de acordo com aquilo que nós queremos. Ele está ensinando aqui como a gente deve se comportar. Então, a primeira coisa que ele diz aqui nesse texto, ele fala assim: você não deve julgar. Você não deve julgar, e ele explica por que você não deve julgar. Você não deve julgar porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe o que aquela pessoa está sentindo. Eu sempre falo aqui, quando eu era novo convertido, eu era juiz de todo mundo. E eu julgava a vida de todo mundo. Você já foi assim, não? Eu julgava todo mundo. Quando a pessoa fazia uma coisa errada, eu está em pecado. Não devia ter feito isso. Devia agir de outro jeito. E o tempo foi passando e Deus foi me mostrando que a minha história não é igual à história do Alexandre. A minha história não é igual à história do Marcelo. E as minhas reações não são igual à história, às reações que o Marcelo vai ter quando isso acontecer. Então eu não posso julgar a vida, presta atenção que Deus está falando, irmão. Eu não posso julgar a vida do meu irmão pela minha própria vida. Eu posso observar, mas eu não posso julgar. Eu preciso saber do total da história, eu preciso saber o que Deus está fazendo, eu preciso entender como Deus está agindo na vida dele. Eu preciso saber, no caso, eu preciso saber o que Deus quer da minha vida. Eu preciso compreender como Deus quer que eu haja nessa situação. Então, nesse texto aqui, a ideia central nesses versículos que nós lemos é de conhecimento das coisas de Deus, como Deus age, como Deus se comporta e como eu devo me comportar em relação à vida do meu irmão que está do meu lado. O meu irmão que está sentado aqui nessa comunidade hoje está passando um momento difícil. Do meu irmão que está comigo lá na minha casa, na minha família, no meu lar ou no meu trabalho, como eu devo saber me comportar de maneira a não levantar juízo contra a vida dele, porque eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como Deus age. E o que ele está dizendo aqui, você só pode fazer isso, olhar para a vida do seu irmão e dar um conselho para o seu irmão e falar com ele a respeito das coisas do reino de Deus, quando você tiver compreendido como Deus se comporta, louvado seja o nome do Senhor. Quando aquela trave que está no teu olho, que te impede de enxergar as coisas de Deus como elas realmente são, quando você tiver tirado isso do seu olho, quando a mentira, quando o engano, quando a imaturidade espiritual que me leva a fazer tantas coisas, quando ela for tirada da minha vida pelo conhecimento do amor do Senhor, pela minha jornada com o Senhor, pelos erros que eu cometi na minha vida e por como eu quis ser tratado quando eu passei por aquelas situações. Por isso que ele fala assim: com a medida que você medir, você vai ser medido. Com o conhecimento que você usou com aquela pessoa de Deus, vão usar contra você. Então, o que ele está dizendo? Antes de você falar na vida de alguém, procura saber do Senhor. Procura conhecer o que o Senhor diz a respeito dessa situação. Tira a trave do teu olho. Fica esclarecido em relação ao mover de Deus naquela situação. Então, o primeiro conselho que Jesus está dando aqui é: você não fale do que você não sabe. Antes de você tomar uma posição em relação a algo que está acontecendo, procure saber do Senhor. Procure pedir ao Senhor que Ele tire do seu olho isso que é motivo de engano na sua vida, que te faz pecar, que te faz errar, que te faz olhar de maneira errada para aquilo que está acontecendo, porque falta para mim espiritualidade, falta para mim comunhão, falta para mim poder do Espírito Santo na minha vida para eu entender o que Deus está fazendo na vida do meu irmão. E eu não posso ser pedra de tropeço na vida do meu irmão quando ele está caminhando para encontrar o Senhor. Você entende isso? É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que você deve saber se posicionar. Você deve saber olhar para as coisas que estão acontecendo ao seu redor com os olhos do Senhor. Você não tem autoridade para julgar ninguém se você não compreende o que Deus está fazendo. E eu aprendi isso de maneiras muito difíceis quando eu era novo convertido. Eu passei muita vergonha por achar que estava acontecendo uma coisa que não estava acontecendo. Passei muita vergonha por não compreender diante do Senhor. Pedir perdão para o Senhor, porque eu não compreendia o que Deus estava fazendo. E na minha falta de entendimento, na minha criancice, na minha imaturidade, eu julgava que estavam acontecendo coisas na vida daquela pessoa que não estavam acontecendo.
Aquela pessoa estava passando por um processo onde ela estava amando ao Senhor. Você entende isso, irmão? Você entende que aquela pessoa estava sofrendo, no meu caso, ela estava sofrendo porque ela amava o Senhor. E eu não conseguia compreender como é que uma pessoa que Deus amava podia passar por aquela situação. Como é que uma pessoa que Deus ama pode passar por um problema, pode ter uma enfermidade. Na minha criancice, a pessoa tinha que estar tudo bem, tinha que estar tudo certo para ela. E eu não conseguia compreender, e só o tempo foi me mostrando. Tanto que eu falei aqui uma frase que eu achei interessante. Quando o mal te empurra para Deus, esse mal se tornou bênção na sua vida. Então, quando um problema acontece para mim, e esse problema me encaminha para o Senhor, louvado seja o nome do Senhor pela enfermidade, louvado seja o Senhor pela porta de emprego que se fechou, louvado seja o Senhor por aquela ofensa, por aquelas coisas que me falaram, que elas me levaram a tomar uma atitude que se a minha vida estivesse continuando do jeito que estava, eu nunca ia me preocupar em saber o que o Senhor estava fazendo ali, você entende? É isso que ele está dizendo aqui. Ele está desconstruindo a ideia de que você pode analisar a vida das pessoas sem saber o que está acontecendo. Você não pode fazer isso. E ele vai falar aqui na continuação do capítulo 7, no versículo 7. Então você entendeu que esse versículo, nessa pedacinho que nós lemos, ele está falando de conhecimento. Ele está falando de você ter entendimento. Como é que você sabe disso, irmão? Ele está dizendo assim, ó, não jogue as pérolas para os porcos, nem deis o que é santo aos cães. A ideia do que é santo aqui é você pegar o sacrifício do altar e dar para um animal, para um cachorro. Ele não sabe que aquilo é santo. Ele está dizendo assim, ó, tem gente que você vai falar com ela não tem a menor ideia do que você está falando. Você vai dar uma pérola para essa pessoa, uma grande verdade, e ela vai pisar em cima daquilo. Porque ela não tem entendimento do que está acontecendo. O que falta para as pessoas é entendimento. O que falta para a gente caminhar com o Senhor é compreensão. O que falta para mim, de eu ter uma vida em paz dentro de mim, é eu compreender as coisas que o Senhor faz e da maneira que Ele faz. Nem sempre que uma porta se fechar é algo ruim. Nem sempre que algo ruim me acontecer é porque Deus não me ama. Você entende isso? É isso que está dizendo aqui. Então não adianta, tem situações que não dá para você discutir, porque a pessoa não tem o entendimento que você tem. Ela não compreende as coisas santas que você está falando. Ela não compreende aquilo que você está entregando para ela. Ele falou assim, não perca tempo com isso. Bata o pó da sua sandália e vai para o próximo. Não está falando de você não pregar o Evangelho, está dizendo nessa circunstância que você tem que fazer. Amém? E esse texto dá a ideia de que ele está falando aqui sobre a pessoa ser esclarecida, dela ter o entendimento. No versículo 7, ele vai dizer para você assim, ó, como é que você faz para você saber o que o Senhor como o Senhor está agindo. Ele vai dizer para você assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus logo depois desse texto, ele vai falar que existe uma porta estreita e um caminho estreito, existe uma porta larga e um caminho largo. Ele vai dizer que o caminho estreito e a porta estreita conduz à salvação, e a porta larga e o caminho largo conduz à destruição. Você entende? Então ele está falando assim, ó, se você buscar, se você pedir e se você bater, a porta vai se abrir. Se você quiser mesmo entender o que o Senhor está falando, se você quiser mesmo tirar aquela trave que está no seu olho, se você quiser mesmo compreender como o Espírito Santo se move, se você vai pedir, você vai bater, você vai buscar, você vai querer, você vai olhar para o Senhor e você vai querer entender o que Deus está fazendo. É isso que Mateus está dizendo aqui, que Jesus falou. Ele vai dizer assim, ó, porque aquele, versículo 8, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Então o que ele está dizendo? Está nas suas mãos você entender o que Deus quer fazer. Deus não está escondido, Deus não está distante, Deus não está se escondendo de você para que você viva uma vida sem entender o que o Senhor quer fazer com você. O que ele está dizendo aqui, e Lucas vai dizer no mesmo texto, ele termina quando Mateus fala assim, ó, se vós, no versículo 11, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. E lá em Lucas termina esse mesmo versículo dizendo assim, ó, vosso Pai vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Então ele está dizendo, se você quer saber o que Deus está fazendo, se você quer entender o que está acontecendo, você tem que bater, você tem que pedir, você tem que querer, você tem que buscar no Senhor a direção daquilo que Ele está fazendo naquela situação. Você não pode dizer para o Senhor que você não tem como reconhecer o trabalhar de Deus na sua vida. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Você não é qualquer um, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Espírito Santo que mora em você. Se você perguntar, se você bater, se você quiser, Ele vai te responder. Esse texto em Lucas, ele fala aquele texto do amigo que está dormindo, e o outro amigo chega e pede pão para ele, bate na casa dele, e fala assim, ó, chegou uma visita que eu não estava esperando aí, você pode me arrumar um pouquinho de pão para eu dar para meus amigos? E o cara que está lá dentro fala assim, irmão, se eu não atender ele e ficar quieto aqui, ele vai continuar batendo. Então o que eu vou fazer? Para me livrar da situação, eu vou dar o pão para ele. Nem que não seja porque ele é meu amigo, mas pelo menos para ele parar de bater. Então o que Lucas está dizendo? Quando você busca, o Senhor vai te dar revelação. Quando você pedir, o Senhor vai falar com você. O Senhor tem desejo de que você consiga compreender o que Ele está fazendo na sua vida. Mesmo quando for para dizer para você, espera um pouco. Ele vai estar dizendo para você que caminho você deve seguir na sua vida. Que por onde você deve andar. Ele quer dizer, você não está sozinho nessa jornada. Você tem que escolher um caminho onde o Senhor vai te direcionar para aquilo que você tem que fazer, seja claro para você. Você tem que compreender que você não está sozinho. Você entende isso? Ele vem nesse texto falando sobre isso. Ele vai falando sobre a oração, ele vai falando sobre as necessidades, ele vai falando sobre você não julgar, e agora ele entra e fala assim, ó, se você quiser realmente saber, você vai buscar. Se você quiser realmente saber, você vai pedir. E se você quiser realmente conseguir, você vai bater, e a porta vai se abrir para te revelar aquilo que você está querendo saber. Você não vai ficar sem saber o que Deus está fazendo, se realmente você quiser que Deus te oriente em relação às coisas que você está vivendo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então, o que Jesus está dizendo aqui em relação a tudo que ele vem falando antes? Ele fala assim, ó, existe um caminho. Lá em João 10, ele vai dizer assim que ele é a porta. Em João 14, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. No versículo 13, e muitos são os que entram por ela. No versículo 13 ele está dizendo assim, nesse caminho, dessa porta larga, as pessoas estão nela, e passaram por essa porta, e estão nesse caminho, porque eles escolheram estar nesse caminho. Eles não estão lá porque eles foram obrigados a estar nesse caminho. Eles não foram lá porque eles estão obrigados a fazer isso. Por algum motivo, eles estão seguindo nesse caminho. Por algum motivo, eles estão andando nessa situação. Então Jesus começa a dizer assim, ó, existe um caminho que você pode ir, ou existe um outro caminho que você pode seguir. Você vai fazer a sua escolha, você vai dizer o que caminho você quer andar. Ele diz aqui no versículo, ó, no versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Você vai ver Jesus falando assim, ó, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O que Jesus está dizendo? Existe uma opção para a nossa vida. Existe uma escolha que você pode fazer. E ele diz assim, ó, quando ele diz que tem uma porta, ele está dizendo assim, você tem que olhar para o que está acontecendo ao seu redor e tomar uma atitude em relação àquilo que você quer para a sua vida. Ele diz assim, ó, a porta é estreita. Ela não é uma porta grande que você vai notar facilmente. Mas se você bater, se você pedir, se você buscar, o Senhor vai te mostrar essa porta. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, você não pode viver enganado sem saber o que Deus quer para a sua vida. Você não pode viver enganado como se as coisas ao seu redor acontecessem sem que tivesse um propósito de Deus na sua vida. Deus que está dizendo nessa palavra, na boca de Jesus aqui em Mateus, que se a pessoa buscar, se a pessoa bater, se a pessoa pedir, o Senhor vai mostrar para ele uma porta que não é grande, uma porta que não é glamurosa, uma porta que não tem muitos atrativos, mas é a porta que vai levar para um caminho. E ele fala, e esse caminho também é estreito. E esse caminho, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, você vai passar por aquela porta e você vai pegar uma direção na sua vida. E essa direção que você vai pegar na sua vida, ela não te dá margem
para você ir para um lado ou para você ir para o outro. Se você quer realmente, depois de você pedir, depois de você buscar, depois de você bater, se você conseguiu ter os seus olhos abertos e você encontrou Jesus, Ele está dizendo assim, não vacila nessa jornada que você está vivendo agora. Você não deve buscar outras situações na sua vida que não seja caminhar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você entende, irmãos? A ideia é que o Senhor quer mostrar para a gente essa noite que Ele está disposto a nos guiar por um caminho, a nos dar uma direção, a nos levar por um caminho que nós não imaginávamos que nós tínhamos. Mas se nós desejássemos, se nós buscarmos, se nós pedirmos, o Senhor vai nos mostrar esse caminho. O Senhor vai nos mostrar essa direção. E por que Ele está falando isso? Porque mais para frente Ele vai dizer assim, ó, tem gente que é enganado quando ele está ouvindo a respeito do Senhor. Ele fala do caminho, ele fala das portas, ele vai dizer no versículo seguinte, ó, no 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. O que tem então, irmão? A gente está ouvindo Jesus falar que primeiro eu devo saber de toda a verdade antes de eu fazer qualquer coisa. Eu devo tirar a trave que está no meu olho, que me impede de conhecer a verdade como ela é. Então ele diz assim, se você quer tirar a trave do seu olho, para você saber a verdade como ela é, para você poder compreender o que está acontecendo na vida do seu irmão, que está do seu lado, e que você não está compreendendo o que está acontecendo, porque você não entende como ele está vivendo. E o Senhor está dizendo na palavra dele que Ele vai mostrar para você o que está acontecendo quando você pedir, quando você buscar, quando você bater, o Espírito Santo vai vir e vai te revelar e vai te mostrar aquela porta por onde você deve passar, para você ter comunhão com o Senhor, para você andar com Ele, para você entender o que Deus está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo assim, mas tem muita gente que perde esse caminho. E Ele fala, mas cuidado quando você estiver nessa sua caminhada, nessa tua jornada, de encontrar essa porta perfeita para você passar. Porque existem pessoas que vão te ensinar de maneira errada. Ele fala aqui, ó, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então ele está dizendo assim, vão chegar pessoas até você e vão te dar conselhos, vão te ensinar, vão te pregar a palavra de maneira que você vai ser confundido. E você não vai conseguir entender a porta que você tem que entrar, você não vai conseguir compreender que caminho você tem que seguir. Depois de tanto você pedir, de tanto você bater, de tanto você buscar, e o Senhor dizer para você, existe uma porta por onde você deve passar, um caminho que você deve seguir. Você não pode ser enganado por falsos ensinamentos de pessoas que não têm compromisso com a verdade de Deus. Jesus vai falar assim, ó, cuidado com as pessoas que te enganam. Olha para a vida deles. Se você está passando por isso, a culpa é sua. Como diz o Iago Martins, você está batendo palma para louco dançar. Se isso está acontecendo, a culpa é sua. A obrigação de saber se essa palavra que você está ouvindo é verdadeira ou não, é sua. Você não vai poder culpar ninguém naquele dia se você foi enganado. Ele fala assim, toma cuidado. Toma cuidado quando você vai ouvir a palavra de Deus. O que essa pessoa está querendo fazer com você? Qual é a direção que ela está dando na sua vida? Ela está te dando uma direção de liberdade, onde você pode ter as vidas do jeito que Deus quer que você tenha? Ou Ele está te trazendo sob jugo para que Ele possa dominar sobre você e fazer o que Ele quer com você? Ele está dizendo para você continuar dependente das suas emoções e das suas vontades? Ou Ele está dizendo para você, seja livre e conheça o Senhor? Seja livre nessa noite, como só o Senhor pode te libertar. Porque é muito difícil, irmão. Você vai ver o que acontece aqui no final desse texto. De pessoas que vão olhar para o Senhor e vão dizer assim, Senhor, nas tuas praças nós pregamos, nas tuas praças nós fizemos milagres. E o Senhor vai dizer para eles assim, eu não conheço vocês. Vocês foram enganados, vocês foram conduzidos por um caminho que não era o caminho que eu tinha para vocês. Porque vocês não se acautelaram contra os falsos profetas que mentiam para vocês. Eles deixaram isso acontecer. Eu coloquei meu espírito dentro de você. Eu ensinei para você, eu falei com você, eu expliquei para você. Mas as dificuldades te fizeram escolher o caminho mais fácil. Porque o profeta, o homem de Deus, falou que era assim que tinha que acontecer. Você entende, irmãos?
Vou ler com você aqui, ó. Versículo 21. Então ele fala para você como é que você olha, como é que você conhece, como é que você reconhece um falso profeta. É só olhar os frutos, irmão. É só você olhar o fruto. Você vai saber se aquela pessoa está falando a verdade ou ela está mentindo. Você vai olhar os frutos para saber se aquilo que ela está falando é verdade ou mentira. Falar é fácil, mas o fruto vai te dizer que tipo de árvore é aquela. E fala assim, então toma cuidado com isso. Toma cuidado quem quer te manter cativo. Toma cuidado quem quer te manter preso. Toma cuidado quem não está se incomodando com você. Toma cuidado com quem vê você indo para um buraco e não fala nada. Toma cuidado. Toma cuidado. Olha, irmãos. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha onde está terminando essa história. Os profetas te enganaram. Os profetas mentiram. Os profetas te levaram para um caminho que tinha aparência de sabedoria, tinha aparência de santidade, mas que contra as coisas da carne não tem poder nenhum. Sabe quando é que você vai saber se você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, se é uma palavra de Deus na sua vida? Quando você for confrontado. Quando você for chamado à santificação. Quando a palavra de Deus disser para você assim, está tudo errado na sua vida. O Senhor te mostrar, através de A mais B, que você está escolhendo um caminho perigoso. É isso que ele está dizendo aí. Porque esses homens aqui vão dizer para o Senhor assim, muitos me dirão naquele dia, versículo 22, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônio, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Esse é o resultado. Esse é o resultado do caminho errado, da trave no olho, do falso profeta. É a perdição. Jesus coloca tudo num texto só. Tudo numa sequência só. E como a gente pode se perder se não tiver entendimento do que está acontecendo? Você entende, irmão? Então Jesus, a ideia dele é, eu preciso que você compreenda em que estágio da sua vida você está. Você já tirou a trave do seu olho? Você já pediu? Você já está ouvindo a palavra? O que você está fazendo da sua vida? Que situação você está? Que lugar desse caminho você está? Como você está se comportando em relação às coisas que você está ouvindo? Na situação que você está vivendo, como você está se comportando? Você já chegou ao ponto de você clamar ao Senhor que você precisa de entendimento? É que nem a palavra do cego Bartimeu. A palavra do cego Bartimeu diz que ele estava sentado à beira do caminho. Só que ele tinha o entendimento dele, apesar dele estar cego, não poder enxergar o que estava acontecendo, ele não era um cego guiando outro cego, apesar dele ser cego. Ele tinha dentro do coração dele, ele sabia que Jesus, o Nazareno, ia passar por aquele lugar, era, na verdade, Jesus, o filho de Davi. Então, quando ele escuta falar que Jesus, o Nazareno, está passando, o entendimento que ele tem é Jesus, o filho de Davi, está passando aqui nesta noite. E eu não posso mais ficar na beira do caminho onde me colocaram, onde me deixaram, aonde a situação me levou. Eu não posso continuar nessa situação. Eu não posso me conformar de estar vivendo dessa maneira. Eu não posso olhar para a minha vida e perceber que os frutos que eu estou dando são frutos de mentira na minha vida. Eu não consigo me santificar, eu não consigo alcançar paz no meu coração, eu não consigo olhar para o Senhor, eu não consigo jejuar, eu não consigo buscar na minha vida um aprimoramento nas minhas práticas espirituais para eu poder conhecer o Senhor cada dia mais. Eu não consigo me livrar dos meus pecados, eu não consigo sair dessa situação que eu estou vivendo. Como é que eu posso resolver esse problema na minha vida? Como é que eu posso me colocar no caminho de novo? Como é que eu posso me colocar no caminho? A Bíblia diz que Jesus estava saindo de Jericó para ir para Jerusalém.
Se Bartimeu perde aquela oportunidade, acabou. Você entende? Perdi a oportunidade. Jesus dali, ele vai encontrar Zaqueu, ele vai entrar na cidade, vai começar a última semana e acabou a história. Nunca mais eu vou ter a oportunidade de falar com Jesus, o Nazareno, mas que pelo conhecimento que eu tenho, ele é filho de Davi. E você conhece a história. Ele pergunta quem está passando, as pessoas dizem, é Jesus o Nazareno. E ele começa a gritar, é Jesus o filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então você vê o que faz o entendimento na vida de uma pessoa, irmãos, que por algum motivo ele foi colocado numa situação aonde ele não gostaria de estar. Você entende isso? Eu estou falando isso para você e para mim esta noite. Eu posso estar numa situação hoje que eu não gostaria de estar. E como Bartimeu, eu não tenho culpa nenhuma disso que aconteceu na minha vida. Eu não pedi para ficar cego, eu não pedi para viver desse jeito. O único lugar que eu tinha para estar é na beira do caminho. E o Senhor está falando para mim de um caminho essa noite, onde eu quero me colocar nesse caminho. Eu não quero mais ficar naquele outro caminho. Eu quero me encontrar com o Senhor, eu quero ter meus olhos abertos, eu quero ter a minha vida esclarecida, eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais julgar, eu não quero mais não saber o que está acontecendo. Eu quero que o Senhor me ajude para eu olhar para o meu irmão e para a minha irmã e saber que palavra eu posso dar na vida dele, na vida dela, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser útil para o reino de Deus, eu quero fazer a diferença, eu quero ser sal, eu quero ser luz, eu não aguento mais viver desse jeito. Você entende isso, irmãos? Você entende que o Senhor está falando com a gente aqui essa noite? Para a gente deixar de viver da maneira que nós estamos vivendo. Para a gente buscar no Senhor revelação para nossas vidas. Que Ele tem o melhor para nos entregar. Ele está dizendo, Senhor, para de falar comigo a respeito de comer. Para de falar comigo a respeito de beber. Para de falar comigo a respeito do seu aluguel. Tira isso da sua cabeça. Oh, aleluia. Por quê? Eu impeço o Senhor de trabalhar na minha vida, trazendo essas coisas tão ordinárias na presença do Senhor. Por que eu estou tratando, meu Deus, desse jeito? Ele falou para mim assim, busca meu reino. Busca meu reino que eu vou te revelar. Bate, vai falar comigo, busca, ora, jejua. Não se conforma com a vida que você está levando. Fala comigo. E eu vou esclarecer você. É muito difícil, irmão. É muito difícil a gente querer conversar com o Senhor e colocar o Senhor dentro de uma caixinha e querer que Ele responda daquele jeito que nós estamos acostumados. Mas o Espírito Santo do Senhor está aqui essa noite para destruir essas fortalezas na nossa vida, para destruir esses conceitos que nós temos na nossa vida, dizendo para nós assim, eu não quero mais que você fale comigo sobre esse assunto. Eu já cuidei disso na sua vida, eu quero que você me trate como alguém que quer te revelar onde você pode ser útil no meu reino, onde você pode ser útil na vida das pessoas. Eu quero tirar essa trave do teu olho para abrir os seus olhos, para você compreender o que eu quero fazer com as pessoas que estão ao seu redor, através de você, louvado seja o nome do Senhor. É isso que essa palavra fala para mim, irmãos. Essa palavra fala para mim a respeito disso. Como eu atrapalho a vida das pessoas quando eu não compreendo o que está acontecendo. Como eu sou um empecilho, como eu sou um entrave na vida da minha esposa, no meu lar, do marido, dos filhos. Quando eu sou uma pessoa que não compreende o que Deus está fazendo. Quando eu não tenho entendimento, eu sou arrogante, eu sou metido, eu acho que eu sei de tudo. E eu impeço o trabalhar de Deus na minha vida, na vida da minha família, dos meus filhos. Porque a trave está no meu olho e eu acho que eu posso ensinar para as pessoas o que Deus está querendo fazer, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Ele está dizendo aqui. Jesus está chamando a atenção deles. Muita gente vai para o inferno porque tem maus conselheiros, lê a palavra de jeito errado, busca o Senhor como se Deus fosse um resolvedor de problemas. Vão para o inferno, fazem inferno da vida dos seus familiares, das pessoas que estão ao redor, porque não tem entendimento. Eu não sei, irmãos, eu não sei até onde ele pode chegar. Eu sempre falo assim, em 1808, olha, né? Sempre conto essa história. Os escravos foram libertos. E eles libertos, como o povo no deserto, o judeu, não sabia ser livre. Tem gente aqui dentro que não sabe ser livre, que precisa de alguém para dizer o que fazer, para dizer como se comportar,
para dizer se é certo ou se é errado. Deus está dizendo assim: seja livre, deixa eu falar com você, deixa eu te ensinar, deixa eu tirar a trava do seu olho, deixa eu te esclarecer, que eu quero que você seja uma bênção. Não fala mais comigo a respeito de comer, de beber, de vestir. Não fala mais comigo a respeito de... Jesus falou assim, ó, não fala dessas coisas com seu pai. Você já leu isso? Não fala. Ele sabe que você precisa disso. Quem fala disso são aqueles que não têm Deus. Jesus está dizendo para mim e para você essa noite assim, ó, muda a sua oração. Você quer me conhecer? Muda a sua oração. Muda o seu jeito de olhar para mim. Muda o seu jeito de se relacionar comigo. Entra por essa porta estreita. Passa, entra nesse caminho estreito. E o caminho estreito, mano, não é porque ele é ruim. É porque é só ali que você tem que andar. Muita gente acha que é estreito porque... mas eu não quero esse caminho estreito não, que eu vou sofrer. Não, ao contrário, irmão. O caminho é estreito porque você não tem como errar. Você está com Jesus, só tem um destino, é estar com Jesus, e o caminho é com Ele, louvado seja o nome do Senhor. E ele fala assim que pessoas vão para o inferno porque não têm esse entendimento. Acham que estão libertas. E fazem as coisas automaticamente. Mas estão mortas. Jesus ele fala sobre não conhecer pessoas. Ele fala lá no texto das 10 damas de honra lá, que 5 sábias e 5 descuidadas. Como elas perderam a oportunidade de entrar na presença, na festa do noivo, porque elas ficaram desavisadas. E ele usa a mesma palavra que Deus aqui. O noivo fala para elas que elas batem na porta, o noivo olha para elas e fala assim: eu não conheço vocês. E aqui ele fala a mesma coisa: eu não conheço vocês. Então eu posso estar na presença do Senhor aqui, fazendo um monte de coisa, e o dia que eu me encontrar com o Senhor dizer para mim assim: eu não te conheço. E por que Jesus diz assim: eu não te conheço? Porque você não tem parte comigo, você não tem parte nesse ministério, você não me ama. A pessoa deixava de ser escrava, irmão, por uma canetada da princesa Isabel, mas na vida dela não mudou nada, porque o pensamento dela ainda era de escravo. Então ela conheceu Jesus, mas ainda ela morre de medo do dia de amanhã, morre de medo do que pode acontecer, morre de medo de passar embaixo da escada. Já viu isso? Morre de medo de o gato preto passar na frente, de horóscopo de manhã, ver que vai ser meu dia. Tem crente assim, mano. Tem crente pondo copo de água em cima da televisão. Tem crente colocando sal grosso na porta de casa. O que estão fazendo com o nosso Deus, irmão? O que estão fazendo com o sacrifício de Jesus? O que estão fazendo com os pequeninos que vêm na presença do Senhor? E eles empurram para fora da casa do Senhor porque ensinam coisas que o Senhor nunca falou. O que estão fazendo com essas pessoas, irmão? O que estão fazendo com o nosso Deus? Que Deus que eles estão ensinando? O Senhor fala na palavra dele essa noite: me busca, bate, busca, pede, eu vou te ensinar. Eu não quero mais ouvir você pedindo essas coisas para mim. Você vale muito mais do que um passarinho, você vale muito mais do que uma planta, você vale muito mais do que tudo isso. Você entende? Eu queria muito que você compreendesse isso, você deixasse essa mentalidade de olhar para o nosso Deus dessa maneira, deixasse Deus falar no seu coração essa noite. E quando a gente lê a palavra do Senhor, né, Paulo fala lá em Romanos 8 que nós temos um Espírito dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, que fala que nós somos filhos. Jesus falou nesse texto aqui que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Por que nós duvidamos disso? Por que nós agimos como se não existissem esses versículos na Bíblia?
Por que eu saio daqui a pouco, e as manhãs, as contas vão chegar, os problemas vão aparecer? Por que eu tenho que me desesperar, que eu não vou dormir essa noite pensando no que pode acontecer amanhã? Por que eu deixo a minha vida tomar rumos que eu não deveria ter deixado, simplesmente porque a ansiedade tomou conta do meu coração? Por que eu deixo isso acontecer? Por que eu não escuto o que a palavra de Deus está dizendo essa noite? Você vale muito mais que essas coisas. Você é muito mais precioso do que tudo isso. Deixa Deus tirar a trave do teu olho. Deixa Deus tirar a trave do meu olho. Deixa Ele abrir meu entendimento. Deixa Ele me mostrar o que está acontecendo de verdade. Olha assim no seu lugar. Olha assim, Senhor, não me deixa mais andar em trevas. Não me deixa mais andar com meus olhos fechados, apesar de eles estarem abertos. Fala com o Senhor isso. Faz que nem o cego Bartimeu: Senhor, filho de Davi, abre meus olhos. O Senhor pergunta para ele: o que você quer fazer? O que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar. Eu quero enxergar o que está acontecendo. Espiritualmente, o Senhor está dizendo essa noite assim: você quer enxergar o que está acontecendo? Deixa eu tirar a trave do teu olho, deixa eu te esclarecer, deixa eu te colocar no caminho estreito, onde você vai andar comigo, deixa eu te mostrar. Oh, irmão, peça isso ao Senhor. Ora ao Senhor. Se você fizer isso, eu vou ficar muito feliz. E saber que você conseguiu me encontrar ao Senhor. E tudo aquilo que você imaginava, tudo aquilo que você achava, você deixou de acreditar naquilo, porque o Senhor abriu o seu entendimento. O Senhor esclareceu, abriu seus olhos, está te mostrando como você deve proceder. Você não é escravo de ninguém. Você é filho de Deus, adotado. Ele escolheu ter você como filho. Ele me escolheu me ter como filho. É da vontade dele. Por isso você pode orar Pai Nosso. Lá no quarto, sozinho, você vai orar Abba Pai. Aqui você ora Pai Nosso, lá você ora Abba Pai. Meu Paizinho. Onde Deus vai falar com você, vai te mostrar. Para você ser livre. Para você ter sua vida transformada. E para você ser uma bênção aonde você andar. Com as pessoas que estão ao seu redor. Amém?